Você sabia que a Grifinória guarda segredos que vão muito além da coragem de Harry Potter? Que existem passagens secretas conhecidas apenas por alguns grifinórios ao longo dos séculos? E que a espada de Gryffindor possui uma história muito mais complexa e fascinante do que você imagina? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir 20 fatos surpreendentes sobre a casa mais famosa de Hogwarts. Revelações que vão mudar completamente a forma como você enxerga os leões de ouro e vermelho. Desde os segredos do chapéu seletor até os maiores heróis que vestiram as cores escarlate, esta é a história definitiva da Grifinória, contada como nunca foi antes. Antes de mergulharmos nessa jornada épica pela história da Grifinória, preciso do seu apoio. Se você é apaixonado pelo universo mágico, assim como eu, inscreva-se no canal. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos incríveis como este. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro saber de onde vêm os verdadeiros fãs da magia. Agora sim, vamos começar nossa viagem pela Casa dos Bravos. A Grifinória nasceu da mente e do coração de um dos bruxos mais extraordinários da história mágica, Godric Gryffindor, há mais de 1000 anos. Quando Hogwarts foi fundada, aproximadamente no ano 992, Godric já era conhecido em toda a Grã-Bretanha como um dos feiticeiros mais poderosos de sua época, mas sua verdadeira grandeza ia além da habilidade com varinha. Ele acreditava que a coragem, a ousadia e a nobreza de espírito eram as qualidades mais valiosas que um bruxo ou bruxa poderia possuir, e foi com essa filosofia que construiu sua casa em Hogwarts. Godric Gryffindor era oriundo de um pântano selvagem, uma região que muitos acreditam ter sido no oeste da Inglaterra, embora a localização exata tenha se perdido nas brumas do tempo. Esse ambiente hostil e desafiador moldou seu caráter desde cedo, ensinando-lhe que a verdadeira coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente, mesmo quando o terror ameaçava paralisá-lo. Diferentemente de alguns de seus contemporâneos que nasceram em famílias de sangue puro estabelecidas, Godric teve que provar seu valor através de suas ações, e essa experiência pessoal influenciou profundamente sua visão sobre quem merecia estudar magia. A aparência de Godric Gryffindor era marcante e ficou gravada na memória coletiva dos bruxos. Ele tinha cabelos e barba ruivos que pareciam chamas quando a luz os atingia, e seus olhos brilhavam com determinação e bondade em igual medida. Era um homem alto e forte, cuja presença comandava respeito instantâneo, mas que nunca usava sua imponência para intimidar aqueles mais fracos. Pelo contrário, Godric era conhecido por defender os indefesos e lutar contra as injustiças onde quer que as encontrasse. Uma das características mais revolucionárias de Godric Gryffindor para sua época era sua crença radical de que nascimento não determinava valor. Enquanto muitos bruxos do século X mantinham preconceitos rígidos sobre linhagem mágica, Godric insistia que trouxas nascidos, mestiços e sangue puro mereciam chances iguais de aprender magia, desde que possuíssem as qualidades de caráter que ele valorizava. Essa posição era extremamente controversa em sua época e, eventualmente, levaria a tensões entre os fundadores. Mas Godric nunca vacilou em suas convicções. Para ele, a coragem de defender o que é certo transcendia qualquer consideração de sangue. O símbolo da Grifinória, o leão, foi escolhido pessoalmente por Godric e carrega significados profundos. O leão sempre foi conhecido como o rei dos animais, símbolo de coragem, nobreza e força. Mas Godric escolheu o leão por razões que iam além do óbvio. Na natureza, os leões protegem seu bando com ferocidade, lutam pelos mais fracos de seu grupo e demonstram lealdade inabalável.
Essas eram exatamente as qualidades que Godric queria ver em seus estudantes. O leão também representa a disposição de rugir quando necessário, de fazer sua voz ser ouvida em face da injustiça, algo que Godric considerava essencial para qualquer bruxo ou bruxa dignos desse nome. As cores da Grifinória, ouro e escarlate, foram escolhidas com igual cuidado e propósito. O escarlate representa a coragem, o sangue derramado em batalhas justas, a paixão ardente por fazer o que é certo. É uma cor que não pode ser ignorada, que chama atenção e exige ser notada. Assim como Godric acreditava que a injustiça deve sempre ser confrontada abertamente, nunca nas sombras. O ouro, por sua vez, representa a nobreza de espírito, o valor interior que brilha mais forte que qualquer metal precioso, e também a recompensa que aguarda aqueles que mantêm suas convicções mesmo diante das maiores adversidades. Juntas, essas cores proclamam uma mensagem clara. Os grifinórios valorizam tanto a coragem de agir quanto a pureza de intenção. A sala comunal da Grifinória está localizada em uma das torres mais altas de Hogwarts, acessível apenas através de um retrato de uma mulher gorda vestida em um vestido de seda rosa. Este não foi um lugar escolhido ao acaso. A torre oferece vistas espetaculares dos terrenos de Hogwarts, permitindo que os grifinórios vejam longe e amplamente uma metáfora perfeita para a visão de Godric, de que seus estudantes deveriam sempre manter uma perspectiva ampla e nunca se deixar limitar por visões estreitas. A localização elevada também simboliza as aspirações elevadas que os grifinórios devem ter, sempre alcançando maiores alturas de caráter e conquista. O interior da sala comunal reflete perfeitamente o espírito da casa. É um espaço aconchegante e convidativo, com poltronas macias e sofás profundos em veludo vermelho. A lareira está sempre acesa, lançando uma luz dourada e calorosa sobre tudo, criando uma atmosfera que imediatamente faz os grifinórios se sentirem em casa. As paredes são decoradas com tapeçarias que retratam aventuras famosas de grifinórios do passado, servindo como lembretes constantes do legado de coragem que cada novo estudante herda ao entrar na casa. Há também várias mesas espalhadas onde os estudantes podem fazer suas tarefas, jogar jogos de estratégia como xadrez de bruxo, ou simplesmente conversar e formar as amizades profundas pelas quais a Grifinória é conhecida. Os dormitórios da Grifinória são igualmente acolhedores, com camas de dossel, de 4 postes, cobertas com colchas de veludo vermelho escuro, bordadas com fio de ouro. Cada dormitório é compartilhado por 5 estudantes do mesmo ano e gênero, uma disposição que Godric especificamente desejou para encorajar a formação de laços estreitos de camaradagem e lealdade. As janelas dos dormitórios oferecem vistas deslumbrantes, seja dos terrenos de Hogwarts, do lago ou das montanhas distantes, dependendo de qual lado da torre você está. Há baús aos pés de cada cama, onde os estudantes guardam seus pertences, e o ambiente é sempre mantido em temperatura confortável por encantamentos antigos que Godric pessoalmente estabeleceu. O chapéu seletor em si é um artefato fascinante, conectado diretamente aos fundadores. Originalmente pertencente a Godric Gryffindor, o chapéu foi encantado pelos 4 fundadores para continuar selecionando estudantes após suas mortes. Cada fundador colocou uma parte de sua própria mente e julgamento no chapéu, permitindo que ele avaliasse características dos estudantes e os colocasse nas casas apropriadas. A porção de Godric Gryffindor dentro do chapéu procura por coragem primariamente, mas também por ousadia, determinação, força de vontade e um senso de cavalheirismo e honra. No entanto, o chapéu não é inflexível. Ele leva em consideração os desejos do estudante,
reconhecendo que escolhas são tão importantes quanto características inatas. Determina a seleção para a Grifinória. Nesses casos, não é necessariamente a ausência das qualidades das outras casas, mas sim a primazia que o estudante dá à coragem e à justiça, quando essas qualidades entram em conflito com outras considerações. Harry Potter é o exemplo mais famoso dessa flexibilidade do chapéu. Quando o chapéu foi colocado em sua cabeça no primeiro ano, houve consideração séria de colocá-lo na Sonserina. Harry possuía muitas qualidades que Salazar Sonserina valorizava: astúcia, engenhosidade, determinação feroz, disposição de quebrar regras quando necessário e até mesmo a rara habilidade de falar, ofidioglota. O chapéu disse a Harry que ele poderia ser grande na Sonserina, que a casa o ajudaria no caminho para a grandeza. Mas Harry, influenciado pelos avisos de Hagrid sobre bruxos das trevas virem da Sonserina e pelo encontro desagradável com Draco Malfoy, que se gabava de sua futura colocação lá, implorou para não ir para a Sonserina. O chapéu, reconhecendo também a coragem excepcional de Harry e respeitando suas escolhas, declarou Grifinória. Essa decisão moldou toda a vida de Harry de maneiras que ele só viria a compreender totalmente anos depois. Hermione Granger teve experiência similar com o chapéu seletor, embora poucos soubessem disso. O chapéu levou quase 4 minutos para tomar uma decisão sobre ela, tempo suficiente para quase torná-la uma chapéu indeciso, termo usado para estudantes cuja seleção leva mais de 5 minutos. Hermione possuía, sem dúvida, as qualidades que Rowena Ravenclaw mais valorizava: inteligência brilhante, sede insaciável por conhecimento, mente analítica e capacidade de pensar logicamente mesmo sob pressão. Ela teria prosperado em Corvinal, onde poderia ter encontrado mentes similares que compartilhassem sua paixão por aprendizado. Mas Hermione também demonstrava coragem notável, lealdade feroz a seus amigos e princípios morais fortes. Ela valorizava amizade e bravura acima de inteligência bruta. Anos depois, ela admitiria que o chapéu queria colocá-la em Corvinal, mas ela pediu Grifinória, uma escolha que definiria sua jornada inteira em Hogwarts. Neville Longbottom representa talvez o caso mais interessante de seleção do chapéu. Quando Neville chegou a Hogwarts, ele parecia ser possivelmente o estudante menos adequado para a Casa da Coragem. Ele era tímido, desajeitado, constantemente esquecido, aterrorizado facilmente e tinha tão pouca confiança em suas habilidades mágicas que frequentemente falhava em feitiços simples devido ao nervosismo. Muitos questionaram por que o chapéu não o colocou na Hufflepuff, onde suas qualidades de lealdade e trabalho duro seriam valorizadas sem a pressão de viver de acordo com ideais de coragem. Mas o chapéu viu algo em Neville que ainda não havia emergido, um núcleo de pura bravura escondido sob camadas de insegurança e trauma. O chapéu estava correto. Ao longo de seus anos em Hogwarts, Neville cresceu de um menino assustado em um dos heróis mais corajosos da Segunda Guerra Bruxa, culminando em seu ato de desafiar Voldemort abertamente e destruir a última Horcrux. Os ex-alunos famosos da Grifinória formam uma lista extraordinária de alguns dos bruxos e bruxas mais notáveis, poderosos e influentes da história mágica britânica. Alvo Dumbledore é indubitavelmente o mais famoso e provavelmente o mais poderoso bruxo de sua época, possivelmente de qualquer época moderna. Dumbledore exemplificava as melhores qualidades da Grifinória, coragem extraordinária, demonstrada em sua disposição de enfrentar seu antigo amigo Gellert Grindelwald, quando ninguém mais ousava, dedicação inabalável a fazer o que é certo, mesmo quando isso o colocava em perigo pessoal imenso, e capacidade profunda de amar e confiar mesmo depois de traições devastadoras.
Dumbledore provou que coragem grifinória não é apenas física, mas também moral e emocional, a capacidade de fazer escolhas extremamente difíceis pelo bem maior, carregar fardos terríveis sozinho para proteger outros e perdoar até aqueles que causaram dano profundo. Minerva McGonagall, professora de transfiguração e eventual diretora de Hogwarts, era chefe da Casa Grifinória durante todos os anos de Harry na escola. McGonagall era ela mesma uma ex-aluna exemplar da Grifinória, tendo demonstrado tanto brilhantismo acadêmico quanto coragem notável ao longo de sua vida. Ela combinava princípios férreos com dedicação profunda à justiça e à educação adequada de seus alunos. McGonagall era conhecida por ser severa, exigente e às vezes intimidadora, mas também profundamente justa, incapaz de favoritismo injusto e feroz em proteger estudantes sob seu cuidado. Durante a Batalha de Hogwarts, McGonagall demonstrou coragem extraordinária, liderando a defesa do castelo pessoalmente, duelando Comensais da Morte, incluindo Snape quando acreditava que ele era um traidor, animando todas as armaduras e estátuas de Hogwarts para defender a escola e proteger estudantes, mesmo quando a vitória parecia impossível. Pedro Pettigrew é a mancha mais escura e desconcertante na história da Grifinória. Ele foi selecionado para a casa ao lado de James, Sirius e Remus. Tornou-se parte dos Marotos, aprendeu a se transformar em animago, apesar de ser o menos talentoso do grupo, e foi aceito como amigo igual pelos outros três, apesar de suas habilidades inferiores. Mas Pedro era fundamentalmente um covarde que priorizava sua própria segurança e conforto acima de absolutamente tudo, incluindo amizade, lealdade e decência básica. Quando Voldemort estava no auge de seu poder, durante a Primeira Guerra Bruxa, e parecia imparável, Pedro secretamente se juntou aos Comensais da Morte, tornando-se espião contra a Ordem da Fênix, enquanto fingia continuar sendo leal. A traição de Pedro é considerada uma das mais vis da história mágica britânica, precisamente porque ele traiu aqueles que o amavam e confiavam nele completamente, que o haviam incluído em seu círculo íntimo, apesar de suas limitações, que arriscaram expulsão e tempo em Azkaban para se tornarem animagos ilegais por sua causa. Pedro eventualmente ajudou Voldemort a retornar ao poder, criando o corpo novo dele através de ritual das trevas que usou o osso de Tom Riddle Sr., a carne de Pedro e o sangue de Harry. Voldemort recompensou Pedro substituindo a mão que ele havia cortado por uma mão prateada mágica extremamente poderosa, mas também encantou a mão para estrangular Pedro se ele demonstrasse fraqueza ou traição, refletindo a falta total de confiança de Voldemort em seus servos. Um aspecto crucial da Grifinória que define toda a experiência de seus estudantes é a ênfase na comunidade e no espírito de equipe. Godric Gryffindor estruturou sua casa especificamente para encorajar laços profundos entre seus membros. Os grifinórios tendem a formar amizades intensas e duradouras, o tipo de conexão que é forjada quando você sabe que pode confiar em alguém para estar ao seu lado nas situações mais difíceis. Esta cultura de lealdade mútua não é acidental. É o resultado direto dos valores que Godric estabeleceu e que foram cuidadosamente mantidos ao longo dos séculos por gerações de grifinórios que entenderam que coragem individual é importante, mas coragem coletiva pode mudar o mundo. A mesa da Grifinória no salão principal está posicionada mais à esquerda quando você entra pelas grandes portas duplas, diretamente sob o céu encantado do teto. Esta posição não foi escolhida arbitrariamente. A mesa oferece uma visão clara de todas as outras mesas, permitindo que os grifinórios estejam sempre cientes do que está acontecendo ao seu redor. Uma característica que reflete a vigilância que Godric acreditava ser necessária para proteger os outros.
Durante as refeições, a mesa da Grifinória é conhecida por ser particularmente animada, cheia de conversas entusiasmadas, risadas e ocasionalmente debates acalorados sobre temas que vão desde quadribol até questões de ética mágica. A Grifinória tem uma relação histórica especial com o quadribol, que remonta aos primeiros anos de Hogwarts. Godric Gryffindor era um entusiasta do esporte e acreditava que o quadribol, com seus riscos inerentes e necessidade de trabalho em equipe, era o treino perfeito para desenvolver as qualidades que ele valorizava em seus estudantes. Ao longo dos séculos, a Grifinória produziu alguns dos jogadores de quadribol mais lendários da história de Hogwarts. A competitividade da casa no esporte não vem apenas do desejo de vencer, mas de uma compreensão profunda de que o quadribol, na sua essência, é sobre coragem. A coragem de voar mais alto, de arriscar-se pela vitória, de proteger seus companheiros de equipe, mesmo quando isso significa se colocar em perigo. O time de quadribol da Grifinória treina nos campos de Hogwarts com uma dedicação que às vezes beira o fanático. Os treinos geralmente acontecem nas condições mais desafiadoras possíveis, porque, como os capitães da Grifinória gostam de lembrar seus times, você não escolhe o clima quando precisa voar para salvar alguém. Esta filosofia de treinamento produz jogadores que são não apenas tecnicamente habilidosos, mas também mentalmente resilientes, capazes de manter o foco e executar jogadas complexas, mesmo sob pressão extrema. A história do quadribol da Grifinória está repleta de partidas lendárias, vencidas contra todas as probabilidades. Partidas onde a pura determinação e recusa em desistir superaram vantagens técnicas ou táticas dos oponentes. Os fantasmas de Hogwarts têm uma relação interessante com as casas, e o fantasma da Grifinória merece atenção especial. Sir Nicholas, mais conhecido como Nick Quase Sem Cabeça, serve como o fantasma residente da Grifinória. Sua história pessoal incorpora tanto os ideais da casa quanto as consequências da coragem mal orientada. Nick foi executado incorretamente no século XV, depois que um feitiço de endireitar dentes que ele tentou em uma dama da corte deu terrivelmente errado, fazendo com que ela crescesse presas. Apesar de sua morte injusta, Nick permanece alegre e dedicado à sua casa, sempre pronto para aconselhar estudantes ou adicionar um toque de diversão às festividades da Grifinória. Sua presença serve como um lembrete de que até mesmo o fracasso, quando enfrentado com dignidade e bom humor, pode ser uma forma de coragem. A rivalidade entre a Grifinória e a Sonserina é provavelmente a mais famosa de todas as rivalidades entre casas de Hogwarts, mas suas raízes são mais complexas do que muitos percebem. Embora seja verdade que Godric Gryffindor e Salazar Slytherin eventualmente tiveram um desentendimento fundamental sobre quem deveria ser admitido em Hogwarts, sua rivalidade começou de forma muito mais amigável, como uma competição saudável entre dois dos bruxos mais poderosos de sua época. Ambos reconheciam a grandeza no outro, mesmo quando discordavam profundamente sobre princípios. Ao longo dos séculos, essa rivalidade evoluiu, às vezes tornando-se amargurada, mas os grifinórios mais sábios sempre entenderam que a Sonserina, com seus valores diferentes, desafia a Grifinória a ser melhor, a estar constantemente vigilante contra a complacência. A espada de Gryffindor é sem dúvida o artefato mais famoso associado à casa, e sua história é absolutamente extraordinária. Forjada por duendes séculos atrás e originalmente propriedade de Godric Gryffindor, a espada é feita de prata pura com rubis incrustados no cabo que formam o brasão da casa. Mas o que torna a espada de Gryffindor verdadeiramente especial não é sua beleza ou mesmo seu valor material. Os duendes que forjaram a espada imbuíram nela propriedades únicas.
Ela absorve apenas aquilo que a fortalece, o que significa que quando a espada de um duende derrota um inimigo, ela toma as propriedades desse inimigo para si mesma. Esta qualidade metafórica da espada reflete perfeitamente a filosofia de Godric sobre coragem. Verdadeira bravura não apenas enfrenta desafios, mas cresce mais forte através deles. A história da espada de Gryffindor não terminou com Godric. A espada tem a propriedade mágica extraordinária de aparecer para qualquer verdadeiro grifinório em momento de necessidade. Isso não é apenas uma lenda romântica. É uma realidade mágica confirmada múltiplas vezes ao longo da história de Hogwarts. A espada responde não ao nome ou linhagem, mas à qualidade do caráter. Quando um bruxo ou bruxa demonstra verdadeira coragem grifinória, quando eles estão dispostos a arriscar tudo pelo que é certo, a espada encontra uma maneira de chegar até eles. Este encantamento foi estabelecido pelo próprio Godric, sua última e maior magia, garantindo que enquanto houver aqueles dispostos a lutar contra a escuridão, eles nunca estarão desarmados. A espada ficou guardada no escritório do diretor por muitos anos, mas sua verdadeira casa é nas mãos de qualquer guerreiro digno que precise dela. O chapéu seletor, que também pertenceu a Godric Gryffindor, guarda outro segredo importante. A espada pode ser retirada dele. Godric escondeu a espada dentro de seu chapéu através de magia extremamente avançada, criando um espaço dimensional dentro do acessório que só se abre para aqueles dignos. Esta foi uma medida de segurança genial, garantindo que a espada nunca poderia ser roubada por ladrões comuns ou bruxos das trevas, não importa quão poderosos fossem. Apenas demonstrando as qualidades que Godric mais valorizava, coragem, determinação e nobreza de propósito, alguém poderia acessar a arma. Este sistema elegante de proteção funcionou perfeitamente por mais de 1000 anos, provando que Godric Gryffindor era tão brilhante quanto era bravo. A liderança da Grifinória ao longo dos séculos tem sido confiada a alguns dos bruxos e bruxas mais respeitados da comunidade mágica. O chefe da casa Grifinória é tradicionalmente alguém que não apenas possui as qualidades da casa, mas que as vive diariamente, servindo como um modelo para os estudantes. Esta posição carrega grande responsabilidade, porque os grifinórios, com sua natureza impetuosa e corajosa, às vezes precisam de orientação para direcionar sua bravura de maneiras produtivas, ao invés de meramente imprudentes. Um bom chefe da Grifinória entende que parte de seu papel é ajudar os jovens leões a aprender a diferença entre coragem verdadeira e tolice desnecessária, uma distinção que nem sempre é clara para adolescentes cheios de fervor e certeza. Os valores da Grifinória se manifestam de maneiras surpreendentemente variadas em seus membros. Embora a casa seja conhecida por produzir guerreiros e defensores dos oprimidos, também produziu artistas corajosos que desafiaram convenções, cientistas mágicos que arriscaram tudo para fazer descobertas e até mesmo pacifistas que tiveram a coragem de defender a não violência quando todo o mundo mágico clamava por guerra. Esta diversidade demonstra uma verdade fundamental sobre a Grifinória. Coragem não tem apenas uma face. Pode ser a coragem do soldado no campo de batalha, mas também a coragem do inventor que tenta algo que todos dizem ser impossível. A coragem do artista que expõe sua alma através de sua obra, ou a coragem de alguém que simplesmente se levanta toda manhã e continua lutando apesar de dificuldades esmagadoras. A tradição acadêmica da Grifinória é frequentemente subestimada por aqueles que veem a casa apenas através da lente da bravura física. Na verdade, Godric Gryffindor era um erudito além de ser um guerreiro, e ele esperava que seus estudantes cultivassem suas mentes tanto quanto seus reflexos de duelo.
Os grifinórios, historicamente, se destacaram em defesa contra as artes das trevas, é claro, mas também em transfiguração, que requer ousadia para realizar, e em feitiços, onde a confiança é essencial para executar magia complexa. A biblioteca de Hogwarts vê muitos grifinórios estudando até altas horas, especialmente na época de provas. Sua determinação característica agora direcionada para conquistas intelectuais ao invés de físicas. O sistema de pontos das casas afeta a Grifinória de maneiras particulares. Grifinórios tendem a ganhar e perder pontos em grandes quantidades, refletindo sua natureza apaixonada e sua tendência de se envolver completamente em qualquer coisa que fazem. Eles ganham pontos através de atos de bravura, ajudando outros estudantes, excelência em aulas práticas, e especialmente por se destacar em situações que exigem pensar rápido e agir decisivamente. Perdem pontos frequentemente por quebrar regras, embora geralmente por razões que eles consideram justificáveis, por agir impulsivamente sem pensar nas consequências, e ocasionalmente por se envolver em rivalidades com outras casas que ficam fora de controle. Esta volatilidade na contagem de pontos mantém as coisas interessantes e reflete a natureza dinâmica da própria casa. A cerimônia de final de ano, quando os pontos das casas são totalizados e a taça das casas é concedida, tem significado especial para os grifinórios. Não porque eles valorizam vencer mais que outras casas, embora certamente sejam competitivos, mas porque para os grifinórios a taça representa algo mais profundo. Validação de que sua abordagem apaixonada e às vezes caótica da vida tem mérito, de que coragem e honra ainda significam algo em um mundo que frequentemente parece recompensar astúcia e cuidado acima de tudo. Quando a Grifinória vence, as celebrações na sala comunal são legendárias, durando até o amanhecer. Quando perdem, sofrem a derrota com dignidade, mas com uma determinação feroz de fazer melhor no próximo ano. As lições mais importantes que a Grifinória ensina a seus membros vão muito além de qualquer currículo formal. A casa ensina que é nobre se colocar em risco por outros, mas também que coragem sem sabedoria é simplesmente imprudência. Ensina que a verdadeira bravura, às vezes, significa admitir quando você está errado, pedir desculpas quando você machucou alguém ou pedir ajuda quando você precisa. Ensina que lealdade aos amigos é sagrada, mas que questionar seus amigos quando eles estão errados é uma forma maior de lealdade. E talvez mais importante, a Grifinória ensina que a coragem não é algo que você tem ou não tem, é algo que você escolhe, momento a momento, especialmente quando seria muito mais fácil escolher segurança ou silêncio. O legado de cada estudante grifinório é construído não apenas durante seus anos em Hogwarts, mas em como eles levam as lições da casa para suas vidas depois da formatura. Grifinórios podem ser encontrados em todas as áreas do mundo mágico, como aurores lutando contra bruxos das trevas, como curandeiros salvando vidas no Hospital San Mungo, como professores moldando a próxima geração, como líderes na comunidade defendendo justiça e igualdade, ou simplesmente como pais e mães criando seus filhos com os valores de coragem e bondade. Cada um, à sua maneira, mantém viva a chama que Godric Gryffindor acendeu há mais de 1000 anos, provando que as ideias pelas quais ele lutou, que caráter importa mais que nascimento, que coragem moral é a maior das virtudes, que defender os fracos contra os fortes é a mais nobre das chamadas, ainda ressoam poderosamente. A Grifinória também ensina humildade através de suas falhas. Ao longo dos séculos, nem todo grifinório foi um herói. Alguns deixaram a coragem transformar-se em arrogância, a confiança em imprudência, a justiça em vigilantismo.
Esses casos servem como lembretes importantes de que as qualidades da Grifinória, por mais nobres que sejam, devem ser temperadas com sabedoria e compaixão. A casa não glorifica cegamente todos que passam por suas portas, mas reconhece honestamente suas falhas, enquanto continua se esforçando pelos ideais que Godric estabeleceu. Esta honestidade, esta disposição de olhar no espelho e ver tanto o leão quanto as falhas humanas é em si uma forma de coragem. Uma tradição particular da Grifinória que merece menção é o costume de estudantes mais velhos mentorando os mais novos de maneiras que vão além do sistema formal de monitores. Grifinórios do 6º e 7º anos frequentemente tomam os alunos do 1º ano sob suas asas, não apenas ensinando-lhes os segredos de navegar Hogwarts, mas compartilhando as lições mais profundas sobre o que significa ser um grifinório. Essas relações de mentoria formam cadeias ininterruptas que se estendem por gerações, com cada geração passando adiante a sabedoria que recebeu, adicionando suas próprias experiências e lições aprendidas. É através dessas conexões pessoais, tanto quanto através de qualquer ensinamento formal, que a verdadeira essência da Grifinória é transmitida. A sala comunal da Grifinória, com sua atmosfera acolhedora e convidativa, testemunhou inúmeros momentos definidores ao longo dos séculos. Conversas de meia-noite entre amigos que mudaram o curso da história mágica, sessões de estudo que se transformaram em amizades para toda a vida, celebrações de vitórias tanto grandes quanto pequenas, consolação após derrotas e perdas, declarações nervosas de amor jovem, planos audaciosos sendo traçados diante da lareira. As próprias pedras da torre parecem absorver essas memórias, criando uma atmosfera que cada novo grifinório sente no momento em que entra pela primeira vez. Um senso de pertencimento a algo maior que si mesmo. Uma corrente inquebrável de coragem que se estende do passado para o futuro. A filosofia de Godric Gryffindor sobre educação mágica era revolucionária para seu tempo e permanece radical mesmo hoje. Ele acreditava que magia era um dom que trazia responsabilidade, que aqueles com poder tinham a obrigação de usá-lo para proteger aqueles sem ele. Esta visão infunde toda a experiência da Grifinória. Os estudantes não aprendem feitiços apenas para passar em exames ou impressionar outros, aprendem com a compreensão de que um dia podem precisar usar essa magia para defender alguém, para lutar contra a injustiça, para iluminar a escuridão. Esta consciência de propósito maior transforma até as lições mais mundanas em treinamento para a vida real, onde as apostas são muito maiores que pontos de casa ou notas em provas. A relação da Grifinória com outras casas revela muito sobre seu caráter. Com a Lufa-Lufa, há respeito mútuo, baseado em valores compartilhados de justiça e trabalho duro, embora os grifinórios às vezes achem os lufa-lufanos excessivamente cautelosos, enquanto os lufa-lufanos ocasionalmente veem os grifinórios como imprudentes. Com a Corvinal, existe uma admiração pela inteligência, mas também frustração quando os corvinais analisam demais enquanto os grifinórios querem agir. E com a Sonserina, como mencionado, há uma rivalidade complexa, que é parcialmente histórica e parcialmente baseada em visões de mundo genuinamente diferentes sobre o que é mais importante: coragem ou astúcia, ação direta ou estratégia cuidadosa, princípios abertos ou pragmatismo. Os professores que serviram como chefes da Casa Grifinória ao longo dos séculos deixaram suas marcas na casa de maneiras distintas. Cada um trouxe sua própria interpretação do que significa ser um grifinório, mas todos compartilhavam certas qualidades fundamentais: integridade inquestionável, coragem demonstrada em suas próprias vidas e um compromisso profundo com o bem-estar de seus estudantes.
Esses professores não apenas ensinaram aulas, mas serviram como exemplos vivos de como os valores da Grifinória se manifestam na vida adulta. Eles mostraram aos estudantes que coragem não é apenas para os jovens, que a luta por fazer o que é certo nunca termina, e que as escolhas que você faz definem quem você se torna. O escudo da Grifinória, com seu leão dourado sobre fundo escarlate, é carregado com orgulho não apenas em uniformes e bandeiras, mas como um símbolo de identidade que grifinórios levam em seus corações por toda a vida. Para aqueles que o usaram, o escudo representa mais que a filiação a uma casa escolar. Representa um compromisso com certos valores, uma promessa de viver de acordo com certos ideais, uma identidade forjada durante anos formativos em Hogwarts. Quando ex-alunos veem o Leão Dourado, são lembrados não apenas de seus dias de escola, mas de quem eles se esforçaram para ser, das lições de coragem e honra que aprenderam e da responsabilidade contínua de honrar essas lições em suas vidas. As contribuições da Grifinória para o mundo mágico mais amplo são imensuráveis. Ao longo dos séculos, grifinórios serviram como ministros da magia, lideraram reformas importantes na sociedade mágica, fizeram descobertas revolucionárias em várias áreas da magia, fundaram organizações dedicadas à proteção de seres mágicos e trouxas igualmente e consistentemente se colocaram na linha de frente quando o mundo mágico enfrentou ameaças existenciais. Mas talvez sua contribuição mais importante seja o exemplo que estabeleceram, a prova de que é possível ser simultaneamente poderoso e gentil, corajoso e compassivo, forte e justo. Em uma era que frequentemente parece valorizar poder acima de princípio, o legado da Grifinória serve como um lembrete necessário de que verdadeira grandeza vem não do que você pode fazer, mas do que você escolhe fazer. O futuro da Grifinória, como qualquer instituição viva, está sendo escrito a cada dia por seus membros atuais. Cada estudante que entra na sala comunal pela primeira vez, nervoso e incerto, traz consigo o potencial de adicionar ao legado da casa. Alguns se tornarão heróis, lembrados por gerações. Muitos mais viverão vidas quietamente corajosas, fazendo pequenas escolhas todos os dias que cumulativamente tornam o mundo mágico um lugar melhor. E isso é exatamente como Godric Gryffindor queria. Ele não fundou sua casa para criar super-heróis ou lendas, embora tenha feito ambos. Ele a fundou para ensinar jovens bruxos e bruxas que eles tinham o poder, através de suas escolhas e ações, de serem forças para o bem no mundo. O Chapéu Seletor canta em sua canção sobre a Grifinória, onde habitam os audaciosos de coração. Esta linha captura algo essencial sobre a casa. Grifinórios não são necessariamente os mais inteligentes, os mais astutos ou os mais trabalhadores, embora certamente possam ser todas essas coisas. O que os define é a audácia de coração, a disposição de sentir profundamente, de se importar intensamente, de agir decisivamente quando outros hesitam. Esta audácia pode às vezes levar a erros, a impulsos mal considerados, a consequências não intencionais. Mas também leva a momentos de heroísmo genuíno, a atos de bondade extraordinária, a uma vida vivida em cores vibrantes, ao invés de tons acinzentados cautelosos. Para entender a Grifinória completamente, é preciso entender que coragem vem em muitas formas. Há a coragem do guerreiro, sim, enfrentando perigos físicos diretos. Mas há também a coragem moral de defender o que é certo quando todos ao seu redor estão fazendo o errado. A coragem de ser vulnerável, de admitir medo e dúvida. A coragem de perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. A coragem de continuar tentando depois de falhar repetidamente. A coragem de ser gentil em um mundo cruel. A coragem de acreditar que uma pessoa pode fazer diferença.
Todas essas formas de coragem são valorizadas e nutridas na Grifinória, porque Godric Gryffindor entendia que a verdadeira bravura vai muito além do campo de batalha. As tradições da Grifinória, passadas de geração em geração de estudantes, criam uma continuidade que liga o presente ao passado de maneiras tangíveis. Há canções que grifinórios cantam juntos após vitórias no quadribol, que foram cantadas pela primeira vez há séculos. Há rituais de iniciação informal para novos membros da casa que evoluíram ao longo do tempo, mas mantêm elementos que remontam aos primeiros dias de Hogwarts. Há histórias contadas à luz da lareira sobre grifinórios lendários do passado. Histórias que são parcialmente fato e parcialmente mito, mas que servem para inspirar cada nova geração a alcançar grandeza. Estas tradições criam um senso de continuidade e pertencimento que é uma das grandes forças da Grifinória. A Torre da Grifinória testemunhou momentos de profunda alegria e profunda tristeza ao longo dos séculos. Celebrações de vitórias, tanto pessoais quanto coletivas, onde a sala comunal explode com música e riso. Reuniões silenciosas após tragédias, onde grifinórios se consolam mutuamente, sua força coletiva ajudando cada indivíduo a suportar o que seria insuportável sozinho. Sessões de estudo tensas antes de exames importantes, onde o apoio mútuo ajuda todos a superarem suas dúvidas e medos. Conversas profundas tarde da noite sobre o significado da vida, do amor, da magia e de seu lugar no mundo. É nesses momentos, tanto nos triunfos quanto nas tribulações, que a verdadeira natureza da Grifinória é revelada. Uma família escolhida, unida não por sangue, mas por valores compartilhados. Os dormitórios da Grifinória, com suas camas confortáveis e vistas deslumbrantes, são mais que apenas lugares para dormir. São santuários onde jovens bruxos e bruxas se transformam de crianças em adultos, onde amizades são forjadas que durarão toda a vida, onde sonhos são sonhados e planos são feitos para o futuro. As conversas que acontecem nesses dormitórios, longe dos ouvidos de professores e adultos, são onde os estudantes realmente processam as lições que estão aprendendo, tanto as do currículo formal, quanto as lições mais importantes sobre quem eles querem ser. É nos dormitórios que os estudantes primeiro testam suas ideias, exploram suas identidades e começam a entender seu próprio potencial para a coragem. O sistema de monitores da Grifinória carrega responsabilidades especiais. Monitores grifinórios devem equilibrar a aplicação de regras com a compreensão de que, às vezes, a coragem requer quebrar regras injustas. Devem modelar comportamento responsável enquanto mantêm o espírito aventureiro que define a casa. Devem ser firmes quando necessário, mas compassivos sempre. É um equilíbrio delicado e nem todo monitor o consegue perfeitamente, mas o esforço de tentar é em si uma lição valiosa em liderança e responsabilidade. Os melhores monitores da Grifinória entendem que seu papel não é controlar seus colegas estudantes, mas ajudá-los a desenvolver seu próprio senso de julgamento e responsabilidade. O que define Grifinória no final não é apenas coragem em combate, embora certamente isso seja parte importante do legado da casa. É coragem para defender convicções morais, mesmo quando impopular ou difícil. Para manter princípios, quando comprometê-los seria mais fácil. É lealdade a amigos e família que persiste mesmo quando testada por conflito, distância ou mal-entendidos. É disposição de sacrificar pelo bem maior, entendendo que alguns valores transcendem segurança ou conforto pessoal. É capacidade de amar profundamente, mesmo sabendo que amor traz vulnerabilidade e potencial para perda devastadora. É escolher fazer o que é certo em vez do que é fácil, como Dumbledore frequentemente dizia, reconhecendo que escolhas morais raramente vêm sem custo.
Grifinória ensina que heroísmo não requer talento mágico excepcional ou nascimento especial, mas sim escolhas que fazemos quando confrontados com adversidade, teste de caráter ou perigo. Neville Longbottom começou como criança assustada, mas tornou-se herói através de escolhas repetidas de agir apesar do medo. Ron Weasley nunca foi o mais talentoso, mas sua lealdade e coragem, quando realmente importava, fizeram diferença crucial. Hermione provou que nascimento não determina valor ou capacidade. Harry demonstrou que mesmo alguém marcado desde bebê por profecia e conexão com o bruxo das trevas pode escolher luz através de decisões conscientes e apoio de amigos verdadeiros. A casa ensina que coragem não é a ausência de medo, mas ação apesar do medo, que força verdadeira vem de amor e conexão em vez de poder individual, que valores como amizade, justiça e compaixão importam mais que glória pessoal ou poder. Para aqueles que se identificam com Grifinória, seja porque foram selecionados pelo chapéu no Pottermore ou simplesmente porque valores da casa ressoam profundamente, isso é chamado para viver com integridade, coragem e compaixão. Não significa necessariamente buscar perigo ou conflito desnecessário. Pode significar simplesmente defender colegas sendo intimidado, mesmo quando isso torna você alvo também. Pode significar defender crenças, mesmo quando todos ao redor discordam. Pode significar escolher honestidade, mesmo quando mentira seria mais conveniente. Pode significar perdoar quando manter rancor seria mais fácil. Pode significar admitir erros e trabalhar para corrigi-los, mesmo quando o orgulho tornaria a negação mais tentadora. A história da Grifinória é fundamentalmente sobre esperança, sobre crença profunda de que pessoas comuns podem fazer diferença extraordinária quando agem com coragem e são unidas por causa comum que transcende interesse pessoal. É sobre legado de Godric Gryffindor, que acreditava que todos com habilidade mágica mereciam chance de desenvolver seus dons independentemente de origem familiar ou status de sangue. É sobre 1000 anos de estudantes que vestiram escarlate e dourado, alguns tornando-se lendas conhecidas através de gerações, outros vivendo vidas quietas, mas significativas, servindo suas comunidades. Todos carregando valores fundamentais da casa em seus corações e ações. É sobre reconhecer que coragem vem em muitas formas, que heroísmo não pertence exclusivamente àqueles com poder ou fama, que todos podem escolher ser corajosos em seus próprios contextos e circunstâncias. Se você chegou até final desta jornada extensa e profunda pela Casa do Leão Dourado, espero sinceramente que tenha nova e mais rica apreciação pela complexidade e profundidade da Grifinória. A casa não é apenas sobre protagonistas perfeitos ou heróis sem falhas, mas sobre pessoas reais e imperfeitas que escolhem coragem, amor e princípios quando confrontadas com testes que revelam caráter verdadeiro. Deixe seu comentário contando qual é sua casa e por que você se orgulha dela. Ou compartilhe como sua compreensão ou visão da Grifinória mudou após assistir este vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se agora para nos apoiar a criação de mais conteúdo de qualidade sobre o universo de Harry Potter. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que amam Harry Potter e apreciariam esta análise profunda. E lembrem-se sempre das palavras de Dumbledore. São nossas escolhas que mostram quem realmente somos, muito mais que nossas habilidades. Até a próxima aventura no mundo mágico e que a coragem de Godric Gryffindor inspire cada um de vocês sempre.